Convido a amada igreja que abra sua Bíblia no capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Vamos ler apenas o verso 48. Lucas, capítulo de número 12, apenas o versículo de número 48. Vamos conversar um pouquinho sobre responsabilidade espiritual. Lucas 12, apenas o verso 48. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, com poucos açoites será castigado. Agora vem a parte importante do verso. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Pai, tua palavra foi lida e ela é bênção para as nossas vidas. Reflete tua vontade em nosso coração. Mostra o teu querer, para que possamos nos guiar conforme a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vem sobre nós, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. A quem muito é dado, muito será cobrado. É interessante olhar para esse versículo, porque a gente geralmente só usa esse verso para falar de cobrança. Mas quando você para entender o início, muito é dado. Já pararam de pensar nisso? Porque a gente sempre quando lê esse versículo, a tendência do nosso coração é pensar só na responsabilidade. Cuidado! Deus está colocando sobre você uma responsabilidade, então Ele vai te cobrar. A tendência é usarmos esse versículo só para pensar a partir desse ângulo, que faz sentido. Mas nós, às vezes, não... Na virada do ano, e eles falando sobre as falas do Bolsonaro, né? Se ele ficasse mais quieto, se ele desse menos entrevista, talvez ele falaria menos... Mas é tanta responsabilidade sobre ele. Muito lhe foi dado, o governo de uma nação. Então, muito se requer dele também, porque muito lhe foi dado. Ele é o presidente. Então, às vezes, nós não paramos para pensar no sentido da graça que esse texto tem. A graça na responsabilidade. E a responsabilidade no caminho da graça. Não tem como a gente andar em graça irresponsavelmente. E não tem como ser irresponsável e estar debaixo da graça. Essas duas palavras, elas caminham juntos, porque muito é dado, muito cobrado. Pouco é dado, pouco é cobrado. A graça, ela ajuda a entender o equilíbrio da nossa responsabilidade. E dentro da palavra graça, eu pego aqui 3 lições importantes. Primeira dela, o que significa a ideia de graça? Primeiro significado, aquele que dá graça, é gracioso. E isso faz tamanha graça que Ele derramou sobre mim. Eu preciso entender esse processo. Segundo, aquele que dá graça é gracioso. E tudo é gratuito para todos. Nada no reino que nos é dado é cobrado. O que é dado. Não é por mérito, não é porque você é gente boa, não é porque você é legal. É porque Ele é gracioso e a todos oferece, dá gratuitamente, sem cobrar. E a terceira ideia e significado que eu retiro da palavra graça é que a graça ela é transformadora. Ela nos afeta integralmente, ao ponto de sermos agradecidos. E a resposta em agradecimento a Deus, essa ação de graça, chama-se responsabilidade. Responsabilidade. Na sua vida espiritual, na minha vida espiritual, a graça do Senhor nos alcançou. Quando ela nos alcança, ela nos leva a sermos melhores adoradores. Quando ela nos alcança, ela nos leva a viver com um coração grato ao Senhor o tempo inteiro. Quando a graça nos alcança, nós somos transformados. Quando uma pessoa que está, às vezes, na igreja, no banco da igreja, toma uma determinada atitude, a ideia que eu tenho é, essa pessoa ainda não foi alcançado pela graça.
Porque quando a graça chega, ela muda. A gente não consegue olhar mais para as coisas da mesma maneira como olhávamos antes. Porque a graça, ela tem esse poder de nos afetar. Você não fala mais do mesmo jeito, você não pensa mais do mesmo jeito, porque a graça te alcançou. E como é que eu reverbero isso para Deus como ações de graça? Como agradecimento, sendo responsável. Porque há muito é dado, mas também será cobrado. A gente precisa caminhar nisso de uma maneira muito séria, porque é isso que Deus espera de nós, com relação à graça, que sejamos responsáveis. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, abra aí sua Bíblia, por favor. Eu quero que você abra ou acesse aí, para você marcar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha como é que é sério isso. A exortação, quer dizer, a palavra séria de Paulo, que era um cooperador de Deus, a igreja de Corinto era: olha, vocês vão receber de graça, todo dia. Não usem isso de maneira indevida. Tenham responsabilidade com a graça de Deus. A graça, ela não foi dada em vão, sem propósito, ou sem um requerimento futuro. A graça é de graça, mas há um comprometimento. Por isso que vida cristã, ela tem os seus altos e baixos. Não é fácil servir a Deus quando você quer dedicar de todo o seu coração e andar debaixo dessa graça. Porque vai requerer algumas coisas de você, vai requerer algumas coisas de mim, e nós precisamos, de maneira séria, entender: se há muito nos é dado, maior a nossa responsabilidade. A primeira igreja batista de Governador Valadares, ela recebeu muito de Deus, e tem recebido. Olha a nossa cantata de Natal. As outras igrejas param para vir aqui. Olha o ministério de música que nós temos. Olha o nosso espaço que nós temos ali atrás, aqui. Olha quantas pessoas nós temos aqui capacitadas para servir ao Senhor. Irmãos, há igrejas batistas aqui em Governador Valadares, que se você for num culto de domingo à noite, não tem 10 pessoas. Deus está nos dando graça. E nós não podemos somente desfrutar dessa graça. Nós também temos que entender a nossa responsabilidade. Tem os momentos de desfrute, de gozo, de alegria, onde a gente recebe do Senhor essa bênção e caminha nela feliz. Mas nós também não podemos perder de vista essa responsabilidade de termos sido plantados aqui há 87 anos, já estamos caminhando por 87, não é isso? No centro de Valadares, foco onde toda a população passa na porta, há muito nos foi dado. Muito também nos é cobrado. Então é importante que eu e você assumamos o nosso papel no serviço do Rei, como nós cantamos. Que a gente assuma o nosso compromisso e desperte o dom que há em nós. Ou melhor, em você individualmente falando. Porque quando a gente fala a palavra nós, eu creio que muitos talvez inconscientemente pensem assim: então os outros vão fazer ali, eu vou ver como é que é. Não, eu estou chamando você para se envolver na responsabilidade. Você é parte, você é PIB. Né? Hashtag PIB 2020, não é isso, Nadim? Você é PIB. Você é parte desse processo. Quando Deus nos dá graça, Ele confiou algo a nós. Ou podemos dizer que Ele confiou a si mesmo a nós. E porque Ele se confiou a nós, requer que algo venha de nós, por causa da graça que recebemos. O que tem que vir de nós? Responsabilidade. Isso é muito sério. Isso é muito importante para nós. É muito importante para que você entenda como isso é importante. Pensa na sua vida.
Deus te deu vida, você nasceu. Você, quando era criança, era totalmente dependente. Você não tinha como se levantar do seu berço, pular dele, ir até a geladeira e pegar uma comida. Você dependia de uma mãe, de um pai, chegar até você com uma mamadeira, com leite, para que você então pudesse ali se alimentar para se desenvolver. E o corpo humano, ele clama por esse alimento para o desenvolvimento. E com isso você foi crescendo. Mas quando você era criança, você desfrutava dessa vida maravilhosa. Porque não tem o quê? Responsabilidade, não tem compromisso. Se você, pai e mãe, como eu também, não for acordar os filhos, ele não vem para EBD. Eles vão dormir até meio-dia. Porque eu, quando era adolescente, dormia até meio-dia se deixasse. É a fase, o corpo quer cama, quer sono. Cada vez mais a gente vai entendendo que o desfrute da vida é maravilhoso. É muito bom vivermos isso, vivermos debaixo dessa graça, desse cuidado do Senhor. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que não é só desfrute, que não é só alegria, que não é só festa. Existe responsabilidade. Quando a gente cresce, a gente começa a entender que a responsabilidade, ela é parte da vida. E aí tem uma frase popular que diz, né, que sucesso, no dicionário, ele não vem antes da palavra trabalho. Aí a gente começa a compreender isso de maneira séria, que tem que trabalhar, que tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, que tem que ir atrás dos seus sonhos, que tem que se dedicar, tem que ter foco. No corpo de Cristo, não é diferente. Só que, infelizmente, muitos não se despertam à responsabilidade, porque gostam muito do desfrute. Quando fala muito será dado, todo mundo fica feliz. Olha que bom, eu vou ganhar. Eu quero ganhar, eu quero ter. Só que não é só isso no reino. Também tem a questão do cobrança. Uma hora você será chamado no RH de Deus para ele puxar e falar assim, deixa eu ver se eu vou te demitir, deixa eu ver como é que está a situação. E a pergunta que fica é, como é que está a sua responsabilidade diante de Deus? Volta para o capítulo 12 de Lucas, para a gente poder entender isso e compreender isso de uma maneira bem completa. Lucas 12, verso 35. Eu vou ler até o 48 para você compreender o que eu estou querendo dizer de uma maneira bem bíblica e bem clara. Lucas 12, do 35 em diante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, acharem vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirás. Quem quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim o achar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora, haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro perguntou, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achá-lo fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor está tardando em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor desse servo num dia em que não o opera, e numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muito açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas que mereciam castigo com poucos açoites, será castigado.
daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá, e a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá. Queridos, nós somos esses vigias, nós somos os servos colocados na casa para tomar conta. Só que nós não sabemos que hora que o dono da casa vai voltar. Mas ele nos deu a honra e o privilégio de desfrutarmos da casa, de abrir a despensa, de curtir a piscina, de ficarmos ali naquele ambiente ali sem pagar aluguel, aproveitando todo momento. Mas ele quer que ao chegar tenha comida na mesa, tenha alimento na mesa. Ao chegar, que a cama dele seja pronta para ele descansar. Que ao chegar, ele encontre tudo em ordem, o jardim cortadinho, tudo arrumadinho. Podemos desfrutar do ambiente, mas o ambiente não é nosso. O ambiente é do Senhor da casa. Bem-aventurado vai ser aquele que, quando o Senhor voltar, for encontrado agindo com responsabilidade. 2020 é o ano da transição. É o ano em que nós vamos começar a conversar sobre a casa da qual nós fazemos parte. Porque o dono está à porta. A qualquer hora dessa a gente recebe notícias. Novamente, no decorrer da história, começamos a perceber esse movimento espiritual no mundo, falando sobre a volta de Jesus. Isso sempre aconteceu na história, sempre aconteceu. Mas a cada instante, os sinais dos céus vão proclamando a glória. A cada instante, os sinais da vinda do Senhor vão ficando mais nítidos, mais óbvios. A cada instante, o Evangelho está crescendo muito. Essa briga toda que você vê de Irã, Iraque, palestinos e tal, Síria, refugiados, Turquia, essa confusão toda, esse povo está saindo dali, está indo para a Europa. Quando eles chegam na Europa, o cidadão ateu, o cidadão à toa, não está nem aí para eles. Quem está aí para eles? Os cristãos. E eles estão impressionados de como os cristãos estão recebendo. Porque eles, como muçulmanos, aprendem a vida inteira. O cristianismo não presta. O cristão é mau. O cristão não gosta de muçulmano, não gosta do Islã. E quando eles chegam na Europa, só com uma trouxa de roupa pendurada nas costas, os primeiros a abraçá-los, e a dar comida, e a dar moradia, e a lutar por eles, são os cristãos. Resultado, está havendo uma enxurrada de conversão de muçulmanos na Europa. Deus está usando os muçulmanos para reavivar a igreja europeia que se perdeu. Deus está trabalhando de uma maneira que aos nossos olhos, a nossa matemática não encaixa. Mas na economia de Deus, é o que Ele está trabalhando. Por quê? Porque há um povo que está vigilante, que assumiu a responsabilidade. Irmão, você é responsável por governador Valadares. Eu sou responsável por governador Valadares. Todos nós temos a tarefa de anunciar o Evangelho. Não estou falando que você tem que anunciar o Evangelho a todo mundo. Mas quem está próximo de você? Então vá para perto do seu próximo, e seja próximo, e se aproxime dele, e assuma a sua responsabilidade de semear a boa semente. Para tanto, onde eu devo assumir responsabilidade, pastor? Em que área eu devo assumir responsabilidades? Eu podia fazer uma lista aqui com 180 pontos aqui da Bíblia. Mas eu coloquei só 3, que creio eu ser importante para a sua vida. Que se você assumir o favor de Deus, Deus já derramou sobre você Cristo. Ele é a graça de Deus. Mas está na hora de você assumir o seu papel. Eu assumi o meu papel. E a gente cumprir isso aqui para a honra e glória do Senhor. Então, qual é a primeira coisa que eu devo fazer, pastor? Deus quer, meu irmão, Deus quer que o povo dele seja santo e seja puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências, nem aos desejos que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em
todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Que em todos os vossos procedimentos haja santidade. O que é santidade, pastor? Santidade vem da palavra separados. Nós somos separados de e separados para. Somos separados do mundo, não caminhamos segundo a filosofia do mundo, caminhamos segundo o pensamento do Senhor, e somos separados para. Saímos do mundo para Deus. Então, o que é santidade, pastor? Você que vai buscar uma resposta. Como? O que eu faço? O que eu falo? As minhas atitudes, as minhas ações edificam as pessoas e glorificam a Deus? A partir dessa resposta que você vai chegar ao entendimento do que é santidade na sua vida. É importante que a igreja do Senhor viva em santidade, porque é isso que Deus quer. Como diz o texto aqui: sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. É o Senhor falando, é o desejo dele, que venhamos a ser separados, de uma maneira que agrade ao Senhor em todo o tempo. Não estou preocupado com o que você pensa com relação ao que os outros pensam. Se você for seguir a cabeça dos outros, você está perdido. Vai para a palavra, vai para a Bíblia. Foi em vão que corri e nem em vão que trabalhei. Então está aí, santidade. Vamos nos manter puros, imaculados, no meio de uma geração perversa e corrupta. Paulo escreveu isso aqui 2000 anos atrás. Se ele fosse escrever isso aqui hoje, assistindo uma Rede Globo da vida, o que ele ia escrever? O que Paulo escreveria, olhando hoje para a nossa televisão, para os nossos filmes, para os nossos seriados? O que Paulo diria, olhando para mim? Que tipo de geração eu faço parte? Que cada um de nós observemos essa exortação do Senhor. É o primeiro dever que Deus quer de nós, que sejamos santos e puros. E aí, meu irmão, vou falar uma coisa boa para você. Quando isso aqui virar entendimento nosso, coletivo, mas também individual, muitas coisas nós vamos deixar de fazer, porque Ele fará no nosso meio. Porque Deus passeia no meio de um povo santo, de um povo puro, que agrada o coração dEle. E aí muitas tarefas que nós estamos preocupados em fazer, nós não vamos precisar fazer. Ele fará por nós, porque vai encontrar em nós a pureza necessária para fazer o seu trabalho. Segundo, onde devo assumir responsabilidade, pastor? Deus quer que o seu povo mostre unidade. João 17, texto bem conhecido dos irmãos. João 17, versículo 20. Versículo 20, versículo 21 e 23. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. E eu nele, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como me amaste a mim. Você sabia que nós já somos um no Senhor? Porque quem faz essa obra não sou eu nem você, é o Espírito Santo. A comunhão do Espírito, ela é feita a partir do próprio Espírito. Não a partir daquilo que eu acho, que eu gosto, que eu penso, minha linha de raciocínio, minha hermenêutica, não tem nada disso não. A partir do momento que você confessou Cristo como Senhor da sua vida, o Espírito Santo te fez um com a igreja. A questão agora é acertar as arestas. É o ajuste. Eu postei uma frase outro dia na internet que dizia assim: em guerra de egos, quem vê o outro é rei. Em guerra de egos, quem vê o outro é rei. Deus já nos uniu. Nós temos que agora começar a abrir os nossos olhos para ver o outro, para olhar para o outro, para perceber o outro. Mas não é perceber a partir daquilo que eu penso.
Se você ler Atos 2, você vai ver que não havia necessitados entre eles. Isso significa que a igreja não trabalhava a partir daquilo que ela podia, mas trabalhava a partir da necessidade do outro. Eu tenho que enxergar você a partir dos seus olhos. Eu tenho que amar você a partir da sua dor. Não a partir daquilo que eu penso, que eu acho, que eu raciocino. Não. É a partir de você. Eu tenho que aprender a te amar nesse nível. Porque foi nesse nível que Cristo amou. Porque se ele fosse olhar para a majestade dele, para a glória dele, para o poder dele, ele viraria e falava assim: Deus, não tem como criar mais uma pessoa aí da Trindade, virar quadrindade aí, e mandar descer para ir lá. Não, porque o negócio é doloroso. E eu não quero sofrer isso. Eu não quero passar por isso, Senhor. Tem como a gente criar mais um aí não, e tal, encaixar aí nesse contexto? Não, eis-me aqui. E veio, habitou entre nós. Ele se humilhou, tomou a forma, veio, esteve aqui, passou por mazelas terríveis, por amor. E esse amor gerou uma unidade. E aí ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. E o Espírito Santo fez isso, nos uniu, nos entrelaçou, fez de nós um só. Deus, quando olha para cá, ele vê um só. Ele vê um só corpo, o corpo do Filho dele. Nós é que temos que ajustar e acertar alguns pontos, né? E aí a gente percebe, né? A Marildo está aí para explicar melhor para nós, né? Às vezes é um probleminha de ouvido, né, Marildo? Todo o corpo perde o equilíbrio, todo o corpo perde a noção, e aquela dor vem arrebentando e você paralisa todo um processo por causa de uma inflamação minúscula dentro de um ouvido. Como você é importante. Como ter a unidade com você é importante. Como isso é importante para nós. Que assumamos essa responsabilidade no Senhor. E por último, Deus quer que seus filhos amem uns aos outros. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículo 11, versículo 18 e versículo 23. 1 João 3, versículo 11 diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E versículo 23: ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Ele não pediu, não. Ele não sugeriu, não. Ele mandou. Difícil, né? Difícil, porque eu olho para mim e falo assim: rapaz, me amar é muito difícil. Irmãos, essa responsabilidade é fundamental. Porque você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode dar todos os seus bens. Se não tiver amor, nada disso se aproveita. Você entendeu isso? Você pode dar tudo que você tem. Você pode dar o seu corpo para ser queimado em nome de Jesus. Se não tiver amor, não aproveitou, irmãos. E no relacionamento de unidade que nós temos que ter, nós temos que amar uns aos outros. Isso não é uma sugestão. Isso não é uma ideia para a gente pensar se tem que fazer, se pode. Não, isso é ordem. Isso é um princípio bíblico que nos guarda no transcorrer de todas as coisas. E sem esse amor uns pelos outros, a tarefa que nos foi dada de fazer discípulos, ela vai se perder. Por quê? João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Está um português um pouco difícil, mas é simples. Quer saber quem é discípulo? Olha o amor. Olha o nível de amor. Olha o quanto ama. Olha o quanto se dedica. Olha o quanto se entrega. Não a coisas, mas a pessoas. Nós precisamos, em nome de Jesus, reerguer isso. Por quê, pastor? Porque isso é responsabilidade espiritual da igreja. Nós precisamos assumir esse compromisso. Eu preciso assumir esse compromisso. Cada um de nós aqui. Não somos igreja só para curtir, só para graça. Somos igreja também para responsabilidade. E quando isso vai se tornando verdade em nós, cantar o hino, no serviço do meu rei, eu sou feliz, deixa de ser pura religiosidade de cantoria gospel, passa a ser vida, porque verdadeiramente eu sou feliz, porque no serviço do rei tem gente, e quando tem amor, e quando tem graça, quando tem unidade, quando tem santidade, esse serviço passa a ser prazeroso para nós, passa a ser revigorante, amoroso, gracioso. E eu, Alessandro, preciso disso. Há um princípio na homilética, que é a ciência da pregação, que fala que para você pregar, você tem que primeiro receber de Deus. E durante essa semana, buscando entender do Senhor, sobre essa responsabilidade, eu recebi isso aqui, como um soco na cara. Acorda, ame mais as pessoas. Acorde, seja mais um com as pessoas. Acorda, Alessandro, seja mais santo e puro. Porque muita gente pensa em pureza e santidade daqui para lá. Mas a pureza e a santidade que Deus quer é daqui para dentro. Porque se os teus olhos forem puros, se a tua boca for pura, se o que vem de dentro de você é puro, tudo mais será puro. É esse nível de santidade que Deus quer, não é só o exterior, não é só para fora. Dominguinho, botar uma camisa de manga comprida, né? Roupinha de ver Deus, tal, vir arrumadinho, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor. Isso não diz nada, gente. Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. E é esse interior que vai vir na cobrança. Por isso que o amor e o senso de unidade tem que ser muito forte. Sabe aquela coisa de mexeu com ele, mexeu comigo? Tem que ser assim aqui na PIB. Mexeu com alguém da PIB, mexeu com a gente. Vamos encarar isso aí. Vamos lutar por isso. Vamos lutar para a santidade, pela vida com o Senhor, pelo crescimento. Por quê, pastor? Porque todos nós temos uma responsabilidade espiritual. Porque há muito nos foi dado. Deus nos deu muito. Deus nos deu o seu Filho para morrer por nós. Muito será cobrado. Muito será requerido. Então assumamos a nossa responsabilidade. 2020, Deus vai trabalhar com a gente. Deus vai moer o meu coração, a minha mente, para que o vaso seja quebrado, para Ele fazer um novo de novo. E com isso, eu resplandecer sua glória. Que venha 2020 para nós. Que venha responsabilidade. Joga no peito, Senhor. Pode jogar. Nós vamos encarar. E vamos vencer em nome de Cristo Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Para que o nome dEle seja exaltado. Para que as pessoas passem ali na rua. Ouçam músicas e falem assim: esse ambiente é diferente. Eu quero entrar. Eu quero entrar. E ao aqui entrar, vejam, percebam e sintam a glória do Senhor. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, o Senhor nos deu a graça de viver mais um ano. Mais um ano para frente. Está aí 2020, Pai. Ó Senhor, gera em nós essa sensação, esse pensamento, essa mentalidade, esse comportamento de responsabilidade, Pai. Pois sabemos que podemos desde já, desfrutar da Tua graça, ó Pai. E nós não temos palavras para agradecer o Teu carinho por nós. O Senhor nos deu vida, como Marcelo orou aqui hoje, Pai.
Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu ar para respirar, o Senhor nos deu uma cidade para morar, o Senhor nos deu casa, nos deu teto, o Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu pequenas coisas, mas também nas grandes coisas e nos grandes momentos, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado por tua graça. Mas desperta em nós a responsabilidade de discípulos amados do Senhor, em amarmos uns aos outros de verdade, Senhor Deus. Desperta em nós, ó Pai bendito, um coração de unidade fortíssimo, para que o inimigo de nossas almas não venha destruir o corpo do Senhor neste lugar, com infecções, com doenças, ó Pai, malignas, com opressões, ó Deus, que sejamos um para ajudar o outro na caminhada a se reerguer, a estender a mão para o próximo e erguer a mão para ele, Senhor Deus. Ó Pai, que sejamos um na santidade, na pureza, Deus bendito, como o Senhor nos ordenou, para que vivamos conforme a tua vontade, Paizinho amado. Faz-nos crescer em 2020. Gera em nós amadurecimento. Em nome de Jesus, é o nosso clamor, é o nosso pedido, Pai. Agora e sempre. Amém e amém, querido.